Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana e você está no canal Trama Tapete. O que você está tramando aí? Me conta. Hoje, como vocês podem ver, eu estou tramando ideias, né? Inclusive, tem um quadro no canal que tem esse nome. Só que eu não vou colocar esse nome no título, essa capa no... Eu não vou colocar isso na capa, porque eu gostei muito mais do nome que as meninas deram hoje de manhã, sem nem saber que elas estavam fazendo isso, né? Hoje eu tava conversando com as minhas amigas, né? E uma delas falou assim: "Oi, Suzana, mãe do Ravi", e falou pra mim que a partir de agora eu vou começar a ser conhecida por mãe do Ravi. E por que isso, né? E também já aproveitar para falar um pouco do objetivo desse vídeo, porque você não vai ouvir eu falar de crochê nem hoje e nem nos próximos 2 vídeos. E isso agora vai virar uma rotina aqui no canal, porque, gente, eu penso assim, não adianta eu querer trazer pro canal coisas que não estão na minha realidade, né? E nesse momento, o que tá na minha realidade é essa coisa das aulas, né? Como eu coloquei aí como eu vou colocar aí na capa, o primeiro dia de aula da mãe do Ravi, né? Porque a minha expectativa era uma e aconteceu outra. E eu tô muito feliz por isso e ao mesmo tempo isso me inspirou, né, a vir trazer esse conteúdo para vocês. E também o que me inspirou a falar sobre isso um pouco e conversar um pouco com vocês sobre, é que eu via a maioria das meninas aí colocando, né, mostrando o material escolar das crianças, só que no meu caso também não daria para fazer isso. Por quê? Porque a escola que meu filho vai estudar é na prefeitura, e na prefeitura aqui da minha cidade, eles dão todo o material escolar da criança. Então a única coisa que eu precisei comprar foi uma mochila. Então até ficaria muito engraçado se eu viesse aqui e falar: olha o material escolar do meu filho. Pum, uma mochila. Acabou, tchau, fim. Mas não vai rolar. E aí eu pensei em trazer algo assim, um pouco mais profundo, né? De repente esse vídeo venha a ajudar alguém que esteja passando também pela primeira vez, né? Como eu estou passando aqui, né? Pela primeira vez, pelo primeiro dia de aula da mãe do Ravi. E por que não o primeiro dia de aula do Ravi, né? Porque eu quero falar de mim, gente, do meu sentimento, do que eu estou sentindo, né? Então vamos começar. Já vou adiantando que nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre ansiedade, e se esse é um assunto que te causa gatilho, então não assista esse vídeo, tá bom? Eu não vou falar profundamente sobre, mas eu vou citar, né, algumas coisas, e às vezes a pessoa é tão ansiosa que só o fato de falar ansiedade ela já tem crise, né? Então, se você é esse tipo de pessoa, não assista esse vídeo, tá bom? Vamos começar. Ontem, dia 5 de fevereiro, foi o primeiro dia de aula do Ravi. E, gente, desde o ano passado que eu venho trabalhando na mente dele, né? Que ele ia ter que estudar, que ele ia precisar ir pra escolinha. Pera aí um pouquinho. Ajustando melhor o enquadramento para eu poder encostar aqui. Acho que eu meio que perdi o hábito, né? De gravar vídeo. Antes era tão mais simples. Então, e aí o ano inteiro, o ano passado, eu fui trabalhando nele essa ideia, né? De que ele ia precisar ir pra escolinha, de que lá é um ambiente diferente da casa dele, conversando real com ele, né? No começo, gente, ele chorava, ele não queria ir, ele ficava muito triste. E essa reação dele, não só essa reação dele, né? O fato de eu já ser uma pessoa ansiosa também, foi me deixando muito nervosa, sabe? Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, como que ele vai reagir, né? E aí as pessoas também, infelizmente, muitas têm experiências ruins e acabam compartilhando com a gente as experiências ruins que elas têm. Então muita gente falava assim pra mim: ele vai sofrer muito, ele vai chorar muito, ele vai ficar sem dormir, vai alterar o sono dele, vai alterar isso, vai alterar aquilo, apetite, tem criança que fica doente. E, gente, esse turbilhão de notícia ruim foi me deixando muito ruim. O ano passado foi o ano que, ao longo da minha vida toda, foi o ano que eu mais tive crise de ansiedade, sabe? Eu cheguei a ter crise dias seguidos e várias vezes ao dia, pensando no que estava por vir, né? E essa porcaria dessa doença é ruim justamente por isso, porque você não fica preocupado com agora, você vive com a sua cabeça no futuro, né? E aí eu tô aqui justamente pra te falar coisas boas. Calma, vou chegar lá. E aí, fui trabalhando essa ideia nele, sempre falando, sempre estimulando. Ano passado,
eu comecei a fazer... Eu sempre estimulei o Ravi o máximo que eu pude, tá, gente? Não sou mãe perfeita, não sou aquela maravilhosa que nunca deu telas, não sou aquela maravilhosa que não faz uso da tela, não sou aquela maravilhosa que quando necessário, né? Não sou aquela maravilhosa que não deu açúcar pra criança, que não dá e que nunca dará. Não. Este vídeo não é pra falar sobre mães perfeitas, porque essas aí só estão lá no Instagram, viu? Mãe perfeita na vida real não existe, porque nós somos imperfeitos, gente. Então, se você tá com a ideia de que você é uma mãe muito imperfeita, que você tem muito a melhorar, sim, nós temos muito a melhorar, mas mães perfeitas, seres humanos perfeitos não existem. Então, corta já da sua vida essa ideia, tá certo? Então, eu sempre estimulei ele como eu pude, com leitura, musiquinha, sempre deixei ele muito livre para brincar. Algumas brincadeiras eu direcionava, mas não eram todas. Porque é aquilo, gente, se você for viver em função da criança 24 horas por dia, você não vai viver, né? Você não vai conseguir limpar uma casa, você não vai mais conseguir trabalhar, seja dentro ou seja fora. E aí fica muito difícil. Então, algumas vezes por dia, eu brincava com ele. Quando eu brincava, eu direcionava a brincadeira, eu lia a historinha, eu brincava de cosquinha, eu cantava musiquinha, esse tipo de coisa. E isso aí ajudou para que o Ravi se tornasse quem ele é hoje. E eu sou muito grata a Deus, sabe? Dito tudo isso, aí eu fui fazendo esse trabalho, né? Ano passado eu comecei a colocar atividades de letras e números, porque ele se interessou, começou a se interessar mais por isso, né? E tudo mais. Já esperando a escolinha esse ano. E aí ontem chegou o grande dia. E eu estava pensando, gente, que ia ser aquele caos. Que ele ia chorar, que ele ia espernear, que ele ia fazer acontecer tudo aquilo que falaram pra mim, né? Porque infelizmente essas coisas ficam na cabeça da gente, né? Tá bom. E aí, gente, eu também achei que eu ia ficar, assim, bem pior do que eu realmente fiquei. Mas eu vou contar pra vocês agora como realmente aconteceu, tá? Hoje é quinta-feira, ontem foi quarta, na terça teve a reunião, né? A minha primeira reunião escolar, né? De vida escolar. Agora eu faço parte desse clube também, né? E aí, beleza. Aí eu fui pra reunião e foi muito interessante. Gente, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, tá? É mesmo um bate-papo mesmo. E aí você coloca aí nos comentários, enfim, pode abrir seu coração também. Eu vou amar saber que eu não tô sozinha, né? Nesse turbilhão de sentimentos. E aí, quando eu cheguei assim no pátio, a reunião foi dividida em duas partes. A primeira parte era para apresentar os professores, a diretoria, a equipe de limpeza, a equipe da cozinha, esse tipo de coisa, né? E eu confesso que meu coração estava aflito, né? Eu estava muito agitada, muita gente e tal. Mas aí a reunião foi se deslanchando, eu fui me acalmando. Aí a segunda parte foi sala de aula. E fomos para a sala de aula, e quando eu entrei na sala, primeiro baque. Tava tocando uma música, gente, da minha infância, e aliás, da infância de muita gente, né? Aquela música do Toquinho. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Então, aí me deu aquela vontade de chorar. E aí eu chorei um pouco assim, mas bem contida, né? Porque a gente tem uma besteira tão grande, né? Eu vou chorar e vou ter que explicar pras pessoas porque eu tô chorando. Cara, ninguém tem que saber de nada, né? Quem quiser que te dê um abraço e acabou. E aí, mas tava com uma conhecida do lado e aí fiquei contida com o choro. Mas foi até bom de certa forma, porque como eu tava muito emotiva, eu ia começar a chorar e ia ser difícil de eu conseguir parar, né? E, enfim, isso não ia ser bom pro Ravi também. E ser mãe também é isso, né? A gente não pensa mais só no que é bom pra nós. A gente fica pensando, tá, mas e o meu filho, né? E a minha filha? Enfim. Aí a reunião se deslanchou muito bem. Tudo certo. Beleza, legal. E aí, gente, terminou a reunião, a gente foi pra casa. Ele muito empolgado, compramos uma mochila. Ele gostou, já queria usar a mochila. Ficou simulando várias vezes que tava indo pra escola. Dormimos. Quando a gente acordou, que foi, né, ontem, aí arrumamos ele deu meio que uma choradinha assim, mas rapidamente, gente, sem brincadeira, foi coisa de 1 minuto. Ele meio que chorando, meio que com sono, não sei o que, tá bom. Aí colocamos ele no carro e fomos pra escola. Quando a gente chegou lá, meu marido muito perspicaz falou, amor, eu levo ele. E, gente, foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? Porque eu me conheço, né? Eu tava muito emotiva e não ia dar certo, né? A hora que eu visse a carinha dele, eu ia desmontar. E tudo que ele menos precisa nesse momento é uma pessoa que não esteja no seu controle emocional, né? Ou, aliás, que esteja descontrolado emocionalmente falando.
E aí tudo bem, aí o pai entrou com ele, eu fiquei com a Maia no carro. Mas, gente, ali no carro eu danei a chorar, sabe? Chorei, foi muito bom. E aí gravei uns vídeos pro status do meu WhatsApp, contando para as pessoas, né, um pouco da minha experiência, porque lá eu tenho muita troca também com as mães, né, com as minhas amigas, com as minhas clientes, enfim. E foi muito interessante. Aí chorei, o pai voltou, só que meu marido demorou pra caramba, né? E eu meio que já ficando preocupada, mas depois ele foi me explicar que é porque tinha fila. E aí ele resolveu ir gravar um pouquinho do lado de fora, assim, da sala, né? Como que meio que tava sendo o comportamento do Ravi, esse tipo de coisa. Aí tudo bem. Aí, nessa primeira semana, é adaptação. Então ele tá ficando das 7 da manhã às 10, né? Isso até amanhã. Quando for de segunda-feira em diante, já entra no horário normal, que é das 7 às 11h30. E, gente, aí voltamos pra casa. E eu fiquei completamente perdida. Eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tentava lavar uma louça, eu tentava limpar o chão, eu não conseguia me organizar, sabe? Eu tava tão frágil que eu não tava conseguindo fazer as coisas básicas que eu faço todos os dias, né? Além de tudo, eu precisei entender o seguinte, que não é só eu que vou sentir tudo isso, essa grande mudança, né? É a Maia também, que é a grande companheirinha dele, e que ele é o grande companheirinho dela, né? Então ela ficou o tempo todo querendo colo, ela ficou mais manhosa, ela está mais manhosa também. Além de tudo, ela é mulher, né? Então tem essas questões. Eu acho que quem menos sentiu, gente, foi o pai, sabe? Porque pai é isso, né? Pai é muito tranquilo com certas coisas, enquanto a gente é muito preocupada. E aí tô aqui pra dizer pra vocês que foi tudo bem, gente. Foi tudo bem. Sabe, foi 1000 vezes melhor do que eu estava esperando. E também a ansiedade faz isso com a gente. A gente sempre desenhar um quadro muito, muito, muito pior do que realmente são as coisas. Eu vou fazer uma pausa no vídeo e vou fazer a parte 2, porque ó, já tá com 12 minutos. E aí eu vou fazer a parte 2. Você vai lá assistir a parte 2 para saber o final dessa história? Por enquanto não tem final, né? Porque ele tá só começando. Então, obrigada por você que chegou até aqui. Fica comigo aqui para acompanhar a segunda parte. Um beijo e até a próxima.